Oi, gente. Nós vamos entrar hoje na leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É sempre muito edificante essas leituras, né? E conforme eu acho que eu já falei isso, né? Paulo, ele escrevia essas cartas sempre com intuito. E foram cartas assim tão inspiradas, tão abençoadas, que aprove ao Espírito Santo de Deus de incluí-las nas escrituras sagradas. Eu já falei outra vez, é bom sempre quando a gente lê um texto bíblico, a gente fazer as perguntas ao texto, né? Perguntar, como eu já falei, foi Paulo que escreveu, quem escreveu, qual foi a época, qual foi o intuito dessa carta ser escrita. E acho que de repente você pode fazer uma pergunta: por que a carta que foi escrita para Coríntios, se era para corrigir certas situações dentro da igreja de Corinto, por que que hoje, o que que isso vai servir de prático dentro da minha vida? Eu quero dizer para você que o próprio Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que tudo que foi escrito é para o nosso ensino que foi escrito. Então, tem coisas que elas são atemporais, né? O Espírito Santo, ele nos ensina todo dia. A igreja é um organismo vivo. E nós, enquanto ser humano, né, seres humanos, nós estamos progredindo diariamente, nós estamos aprendendo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos transformados de glória em glória, de vitória em vitória. Então, a cada dia nós ficamos mais santos. Cada dia nós deixamos. Essa é a intenção, né? A intenção realmente é essa, é que cada dia a gente aprenda mais, a gente vai perdendo mais da gente. Eu vou tentar ser bem breve. Paulo escreve essa igreja de Corinto era uma igreja que ela foi fruto da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, nessa viagem, ele passou pela Tessalônica, passou por Filipos, passou pela Bereia, e quando ele chegou a Corinto, ele se estabeleceu residência ali durante 1 ano e meio. Primeiro porque a posição geográfica de Corinto era uma posição muito privilegiada. Corinto era uma cidade portuária. Ela vai falar que ela é um istmo. Um istmo é uma faixa de areia que tem entre dois mares, né? Como, vamos dizer assim, se a gente visse no mapa, como seria um corredor assim branquinho no meio dos mares. E nessa época, né, ter um cais no porto era muito importante, era uma cidade grande. Por quê? Porque as pessoas se locomoviam nessa época pelo mar, pela navegação, né, que era o meio mais assim, mais avançado, mais moderno de se locomover. Então, realmente era ali uma cidade muito estratégica, era uma cidade que já, embora ela tinha sido uma cidade que tinha sido destruída, mas ela tinha sido reerguida. Então já era uma cidade que estava sendo forte ali financeiramente, e mediante ali a situação, a depravação espiritual e moral que tinha nessa cidade, juntamente com o seu ponto geográfico, eu creio que ali realmente foi um despertamento que Paulo viu ali, como a gente diria nos dias de hoje, né? Seria assim, a fome com a vontade de comer. Ele viu ali a necessidade espiritual de se pregar o evangelho naquela cidade, e ao mesmo tempo que seria uma cidade estratégica, porque ele poderia pregar não só para os locais, mas aos passantes também. Então, ele investe ali um tempo. A gente precisa entender o que era essa cidade antes de se estabelecer o evangelho ali. Corinto era uma cidade pagã, era uma cidade moralmente destruída, espiritualmente pior ainda. Era uma cidade que ela tinha o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor. Dentro desse templo fazia parte da liturgia do culto sacerdotisas, prostitutas, né, prostitutas espirituais. Depois isso fazia parte da liturgia do culto. E depois elas desciam até o cais do porto e elas continuavam em prostituição. Então tinha muito caso de homossexualismo. Era uma depravação muito grande que eu acho que nem a nossa mente consegue assim alcançar, ao ponto dela ser conhecida ao mundo da época como uma cidade realmente assim de depravação muito grande. E Paulo, ele planta essa igreja nessa cidade, e a gente precisa entender essa cultura da época, o que estava surgindo ali, que Paulo já abre ali os primeiros capítulos fazendo uma forte repreensão. É uma cidade grega. O grego, ele exaltava muito o saber humano, o conhecimento.
Ele inclusive ele se orgulhava disso, se enchia o peito por causa disso, né, que eles eram detentores do maior conhecimento. E era prática da época as pessoas irem para as praças para poder, os filósofos, né, cada um expor ali a sua filosofia. Então, isso era normal. Então você tinha, como hoje a gente não segue fulano numa rede social, segue em outra, então as pessoas tinham as suas preferências nessas praças por esses filósofos. Só que o que estava acontecendo é que essas pessoas levaram essa prática para dentro das igrejas. E começou uma divisão, as pessoas começaram a dizer: ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus Cristo. E chegaram para Paulo, né? Ele vai falar que da casa de Chloe, quer dizer, ele não fala com a intenção de fofoca, ele fala: olha, eu soube por fulano, a situação é grave. Ele falou: Paulo, não está em unidade lá. A igreja está dividida, então tem que se fazer alguma coisa. Aí ele fica realmente muito bravo. É porque essa cultura que eles tinham do mundo, eles trouxeram para dentro da igreja, panelinha dentro da igreja. Né? E Jesus mesmo disse que um reino dividido, ele não cresce. Então, estava tendo esses probleminhas dentro, e ele começa a lhe dar uma bronca. Quem é Paulo? Né? Quem é Apolo? Né? Tanto que planta como que rega não é coisa nenhuma. Então, eu quero, ele fala: eu rogo que vocês tenham unidade, que vocês falem a mesma coisa. Então, ele começa, são muitas coisas que ele tem que corrigir ali dentro dessa igreja, dentro dessa situação aí. A gente mexer com cultura é muito difícil, né? As pessoas já estavam com essa prática, então realmente foi uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Foram assim, ele teve que escrever depois, tem outra carta. Teve um caso muito sério de incesto dentro da igreja, e que ele chama atenção porque não teve ninguém que repreendesse. O rapaz teve um relacionamento sexual com a sua madrasta, então não teve um líder que se levantou dentro da igreja para fazer uma repreensão, para poder causar uma disciplina no rapaz, né, no casal. E ao contrário, as pessoas, vamos dizer, até que apoiaram, né? Apoiaram não, mas assim, por não se colocarem contra, né? De nossa igreja não é tão fechada assim. Então, teve ali realmente muita dificuldade o apóstolo Paulo, mas eu creio que a leitura dessa carta, ela vai nos abençoar, porque vai nos instruir acerca de muitas coisas, né? Como a gente vai lidar com os dons espirituais, que era uma igreja que ele vai chamar de muito menino na fé. Ele faz uma comparação ali com os bebês, que eu queria eu dar alimento sólido, né? Como a gente sabe que o bebê no início ele toma só leite, e depois que a gente entra realmente com alimento, com sopinha, papinha, ele faz essa comparação. Queria eu dar alimento sólido, mas vocês ainda são muito meninos na fé. Então, eu acho que a gente pode tirar questões bem práticas para a nossa vida de hoje, do que Paulo ensina para a igreja de Corinto, porque não é a igreja de Corinto que era problemático, nós somos problemáticos. Nós somos essa igreja de Corinto hoje. A igreja, nós somos justificados, o Senhor já nos justificou, né? Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas nós ainda não somos glorificados, então o pecado ainda, ele ainda é latente em nós. Então é uma coisa que nós temos de aprender todos os dias, a nos inclinarmos nas coisas do Espírito. E até o fim dos nossos dias vai ser assim, o Senhor vai nos ensinando. Tem muitas questões práticas que nós devemos tirar dessa leitura da primeira carta aos Coríntios. Mas eu queria deixar aqui uma reflexão. Quando ele fala de partidarismo, que o Paulo poderia puxar a brasa para a sardinha do seu lado e dizer: olha, eu fundei essa igreja, então se alguém tem que seguir a mim. Ele corta logo o mal pela raiz. Vamos parar por aí. E eu trago uma reflexão assim pra gente nos dias de hoje, né? Porque hoje, com esse negócio de internet, de tanta mídia, de tanto estrelato, tanta coisa, e que a gente possa trazer essa reflexão para nós mesmos, né? Ele vai falar da ceia, cada um examine-se, pois, a si próprio. E que a gente possa avaliar se a gente tem ídolos no nosso coração, porque crente, eu vou falar de crente porque é dentro do segmento que eu sigo, para que ninguém se sinta ofendido, mas crente não tem ídolos, né? Nós podemos até admirar, mas nós só seguimos a
a um só. Então, eu acho que é uma linha muito tênue, que a gente deve observar com muita sabedoria entre admiração e idolatria. Que o Espírito Santo nos oriente, nos dê a sensibilidade e que ele nos instrua através dessa carta, porque vai ser uma bênção, uma boa leitura.